Muito boa tarde, está no ar a revista da semana, programa que marca o fim da temporada, é o programa de 16 de julho de 2021. Tem como comentadores Silvério Cunha e José Faustino, a quem dou as boas-vindas. Avançamos já para os temas que marcaram a semana e começamos pela pandemia da Covid-19. Qual é que é a análise que Silvério Cunha faz da atual situação da pandemia, agora que há mais concelhos em risco elevado e muito elevado? Bom, Boa tarde. Boa tarde, antes de mais, sim. Bem, a questão que se coloca é, digamos, um bocado paradoxal, porque há de facto um aumento de casos, embora os últimos dias tenham descido um bocadinho, mas continua a ser um aumento razoável de casos. É um número muito baixo de mortos e, portanto, o que se está a verificar é que, mesmo com concelhos a subir naquela lista de risco, são 90 já, com risco elevado. Apesar disso, o que se está a verificar é que o facto de a vacinação estar a ser, digamos, levada a cabo de uma forma maciça, a semana passada foi mais de 1 milhão de pessoas vacinadas, acontece que está de facto a tornar-se uma barreira importante para digamos assim, para impedir, digamos, os riscos mais graves da vacina. É curioso chamar a atenção para um ponto que estive a ver. Há uma certa divergência, há uma notícia que diz que os jovens é que não se querem vacinar, mas não parece que seja verdade. Segundo alguns inquéritos que foram feitos, por acaso é na faixa etária dos 40 para os 50 anos que está a haver mais resistência, sobretudo em pessoas que seguem redes sociais, em pessoas que têm uma desconfiança muito grande da vacina. É uma percentagem baixa de 6,9%. As pessoas estão de facto convictas de que a vacina é necessária. Acontece que os jovens naturalmente põem prioridades práticas à frente da vacina, hoje, amanhã, e portanto é uma questão de mais de atraso do que propriamente falta de vontade. Deve dizer-se também, chamar a atenção para esse ponto, neste momento em todos os países europeus a situação não está boa, nada boa, até porque nesses países como a França ou a Alemanha há uma quantidade enorme de pessoas que não se quer vacinar, e acontece que estamos perante o célebre problema de um lado temos o peso da liberdade individual, que de facto conhece no corpo a última fronteira, e por outro o problema que se coloca com digamos assim, as necessidades da saúde pública. É evidente que fizeram-se aí umas comparações com a SIDA, não sei o quê, eu vi nas redes sociais umas comparações, devo dizer que não tem nada, não se pode comparar o incomparável, porque a própria lei, aliás, a lei geral, e até já desde que a SIDA apareceu, o próprio Conselho Europeu já tinha emitido uma diretiva europeia, que já tem mais de 25 anos, que diz, no fundo, isto: as pessoas, quando estão em risco de contaminar outras, ocorre esse risco de uma forma, digamos, razoável, certa ou razoável. Se não avisarem as pessoas disso, inclusive podem ser incriminadas. Ora, é evidente que isto levanta logo um problema relativamente àqueles que tratam pessoas que estão desprotegidas e que não se vacinaram. Isso levanta um problema, digamos, de ordem profissional de imediato, e portanto é um problema que acaba por, digamos assim, resolver até certo ponto o dilema. E esquecemos depois também de que todos nós levámos em miúdos coquetéis de vacinas gigantescos e que havia um plano de vacinação obrigatória, precisamente na saúde pública. Aliás, a vacina contra a tuberculose foi um exemplo disso. Portanto, eu julgo, com toda a franqueza, que neste momento o aumento de casos há de baixar, inclusivamente, se a vacinação continuar a ser maciça. Agora, há duas coisas uma coisa só me preocupa. Eu penso que com esta variante Delta, efetivamente, nós não vamos atingir o efeito, digamos assim, de imunidade de grupo, senão praticamente no final do ano, quando, evidentemente, houver uma quantidade gigantesca de pessoas vacinadas, o que é o contrário um bocado daquilo que se pensava. 70%, fala-se agora em 85%, e alguns falam mesmo em 90%. E nessa altura há o risco de haver variantes, como no caso da gripe, que exigem que as vacinas evoluam e temos que voltar a ser vacinados. Portanto, a minha ideia é, a menos que se arranje um medicamento contra este vírus, acontece que nós vamos ter que incluir a vacina contra o coronavírus como sendo no plano de vacinas oficial, porque vamos todos os anos ter que nos vacinar, por uma razão até ele realmente se tornar puramente endémico e perder a virulência que tem neste momento, como aconteceu com a gripe, bem entendido.
mas isso vai demorar uns 2, 3 anos ou 4 ainda. Portanto, acontece que eu julgo que neste momento o que está a acontecer é isso, o aumento de casos está provavelmente agora a baixar, há mais de 400 surtos de Covid em todo o país, mas a vacinação de facto em massa está a produzir efeitos. E ao produzir esses efeitos faz com que diminua bastante o número de mortos e eventualmente o número de pessoas que estão, digamos assim, em cuidados intensivos. Deve dizer-se, por fim, que há muitos boatos sobre pessoas vacinadas que estiveram que foram internadas. É verdade, porque ninguém pode esquecer, e isso é mais uma razão para que se vacine, ninguém pode esquecer que as vacinas não são 100% eficazes. Antes fossem, mas não são. Não há, aliás, nenhuma vacina, incluindo a da tuberculose, que é clássica, que seja 100% eficaz. Haverá sempre uma coisa qualquer, uma percentagem mínima, e essas percentagens mínimas em números enormes dão sempre centenas de casos. Portanto, eu julgo que neste momento a situação é esta e, portanto, não vejo alternativa à vacinação em massa, porque senão, se nós confinamos outra vez, é um grande problema, um gravíssimo problema que não pode continuar. Portanto, eu julgo que agora tem que ser assim. José Faustino, boa tarde, a sua opinião sobre a pandemia da Covid-19 em Portugal? Eu devo dizer que, pese embora a péssima comunicação do governo, a lei da rolha, o cenário continua todo igual. Medidas corretas, medidas incorretas, etc. Apesar de tudo, todas essas notícias, eu não tenho, nem quero a fonte como as redes sociais, o professor Silveira Cunha, de vez em quando gosta de dar lá uma vista de olhos, eu não disse estou vacinado, portanto não sequer não corro esse risco. Portanto, aquilo que sei é aquilo que sai na comunicação social. Aliás, as únicas fontes verdadeiras de notícias é onde se fazem notícias, tudo o resto são comentários, é uma comunicação pessoal, cada um diz aquilo que quer, e portanto isso não. Para mim não é fonte de informação. Agora, eu estou otimista em relação não estou tão pessimista como o professor Silveira Cunha. Eu tenho tido a sorte mais ou menos das minhas previsões baterem certas, falei que os 70% era pouco, falei em 80%, afinal já são 85%, eu agora salto para os 90%, bom é deixar só os gaiatos de fora e ser tudo vacinado, e aqueles que não querem, mas penso que, de um modo geral, o vírus vai levar uma grande sova até ao final do ano, e estou convencido para o ano já teremos mais alívio, e acredito mesmo que ele desapareça. Acredito mesmo que ele desapareça, porque é um vírus com característica, não sou especialista, sou um leigo na matéria, menos uma opinião, mas tem características do vírus da gripe. Ele é mais parecido com os outros, com o outro irmão dele, o 1, e com os outros vírus mais virulentos, o ébola e o coronavírus e essas coisas, não, o Zika vírus e essas coisas todas. Este não é tão agressivo. Agora, o problema que se coloca era que devia haver, de facto, uma boa comunicação, mas o governo não vai lá de maneira nenhuma. E não acerta nas coisas, umas medidas são assertivas, outras não são, portanto, anda a apanhar bonés, anda a ver como é que as coisas funcionam. Eu devo dizer o seguinte, 3 pontos. O primeiro é que, de facto, aquele cubo mágico, aquela matriz que foi apresentada, que é a que está em vigor, tem a variável dos casos de infecção e o RT, de facto tem que ser substituída. A Ordem dos Médicos já teve um mais complicado, que no fundo trabalhava com 2 variáveis, mas com várias subvariáveis que a Direção-Geral de Segurança de Saúde não tinha, e agora apresentou um já mais viável, que é outra coisa que eu também venho a defender há muito tempo, que é a variável dos internamentos em unidade de cuidados intensivos e o número de óbitos. Isso é fundamental. Eu ainda introduzia um outro dado importante. Tomemos o exemplo de Évora. É importante perceber, na abrangência do Hospital de Évora, quantas pessoas estão internadas no hospital e com outras doenças e com Covid. Quantas estão nos cuidados intensivos com outras doenças e com o Covid. E depois a capacidade disponível em todas estas áreas.
Isto é que é muito importante. Claro, o número de infectados, o RT, é também importante para perceber a evolução positiva ou negativa da capacidade de resposta do hospital. Este é o ponto. Por outro lado, isto é uma opinião, vale o que vale. Suspeito, portanto não passa daí, que esta variante Delta é mais contagiosa, é mais agressiva, mas menos perigosa. Aliás, os sintomas são diferentes e isso contribui para a infecção, mas é certo que há também a vacinação, já lá chegaremos, mas que também contribui para o não internamento. Portanto, há muita gente em casa e que consegue ultrapassar a doença. Mas esses parâmetros são fundamentais e era fundamental que o governo, que não nos tratasse como crianças de 4 ou 5 anos, tratasse as pessoas como adultos, até talvez não houvesse tanta resistência à vacina. Se a informação fosse clara, as pessoas perceberiam as vantagens de saber. Eu se tiver, tenho medo da vacina, porque há uns também têm medo, não confessam, mas têm medo. Mas se eu souber, o hospital, que diabo, já tem só lugar para 2 ou 3. Epá, com um bocado de azar não entro, fica à porta. Epá, se calhar o melhor é levar a vacina. Portanto, este tipo de informação é fundamental. Ora, isso continua a não existir. Portanto, o governo tem um comportamento, aliás, não é só o nosso, mas tem um comportamento de regimes totalitários. Não se passa nada, não se escondem-se as coisas, esconde-se o máximo que se pode esconder. E isso é muito mau. Portanto, acho que era bom entrar em vigor, penso que o governo já aceitou isso, aquela matriz proposta pelo Instituto Superior Técnico e pela Ordem dos Médicos. Volto a dizer que ainda era importante também sabermos, pode não entrar para o cálculo, mas a disponibilidade instalada nos hospitais para receber os doentes, isso também era importante. Portanto, sobre medidas já falei, ainda vou falar, há aqui as medidas que foram tomadas. Acho que já há um perceber melhor da situação, ainda não, as coisas não estão totalmente afinadas, quer dizer, há aquele problema dos tetos nos restaurantes, que é muito confuso, nos hotéis é menos, porque pode-se fazer ali numa zona mais reservada. Nos restaurantes aquilo é complicado, tens aragatô no nariz, a pessoa está a jantar, está a almoçar. E anti-higiênico. E anti-higiênico. O problema, vamos lá aqui uma coisa, o problema do dono do restaurante ou o funcionário do restaurante ser ele que averigua o resultado do teste, isso não é negativo para a restauração. É aquilo que eu acho que é cidadania. Eu sou do tempo em que se atestava a identidade das pessoas por conhecimento pessoal. Havia as declarações de honra, havia muitas coisas que se perderam o hábito disso. Eu, como cidadão, sei como é que funciona, risquinhos ou não risquinhos, ou lá um sinal. Eu não tenho que interpretar nada, eu só olho para lá e digo de minha fé e por minha honra, que o resultado ali é negativo, é positivo. Isto é dignificar o cidadão. Isto não é transformar um funcionário de hotelaria tão profissional como outro qualquer em profissional de saúde, não. Valha-nos Deus. Agora, não haverá nenhum enfermeiro, não haverá nenhum médico que seja um bom cozinheiro, que se calhar um dia até era capaz de fazer um bom pitel aí num restaurante. Isso tem que tirar valia como cozinheiro. Portanto, cada macaco no seu galho, como costuma dizer, e isto não tira valor a ninguém. Isto, de facto, dignifica a hotelaria e a restauração. Portanto, não é por aí que o gato vai às filhotas. É aquilo que o professor Silvério Cunha estava a dizer, até talvez pouco higiênico seja no restaurante, a pessoa, não é simpático, não é simpático. Agora, a medida não é atabalhoada, lá está, portanto, os certificados de vacinação para entrar, eu acho que o certificado de vacinação vai ser a arma disto, até para a rapaziada nova e para os de meia idade e tudo isso. Cria-se aqui um problema que eu não sei se é constitucional ou não, que é criar cidadãos de primeira e de segunda, mas ou categorias diferentes. Mas portanto, abrindo discotecas, bares, tudo isso, com regras, com cuidados, certo? Mas não entra na discoteca se não tiver vacinado. Não passa a porta para entrar para a discoteca. Não tens, não queres. Não entras, não vais. É uma chatice. O mesmo se passará, digo eu, que sou mais austero, mais, enfim,
mais vingativo, se calhar, também não queres tomar a vacina, não vai para o hospital. Se não quis, não tem direito a isso. Vai para o fim da fila, não passa à frente do outro que voluntariamente deu o corpo ao manifesto. Finalmente, a vacinação. Bom, a vacinação, eu continuo a ter o Almirante em boa conta, mas receio que ele se deixe enredar a plateia e os efeitos secundários. Houve uma notícia que talvez o Sérgio se lembre dela e nos ajude, que veio, mas desapareceu e depois fui à procura, desapareceu, que Portugal estaria a negociar venda de Pfizer, vacinas em troca da Johnson, com um país qualquer. Essa notícia surgiu ou não? Ou não é confusão minha? Sim. Isso é um péssimo negócio. Muito bem. Portugal não tem que trocar uma por outra, não sei o que é. Isso não está perfeitamente claro. Aliás, os parâmetros da Johnson são dos que estão mais atrasados, como por exemplo, a Moderna, uma vez sabe-se umas coisas, outra vez não sabe, da AstraZeneca sabe-se muita coisa, outra vez também não sabe. Digamos, a mais desenvolvida e que se vai tendo mais conhecimento, não em Portugal, é a Pfizer, porque a Pfizer, graças ao acordo que fez com os israelitas, e porque estamos perante, gosto ou não, Faustino, de um governo que decide e faz, portanto, com o acordo que tem com a Pfizer, está a dar a terceira dose já aos israelitas. Já para lá vão, já muitos levaram a terceira dose, porque a Pfizer propõe uma terceira dose da vacina. Ainda os americanos estão a estudar, a Comissão Mundial está a estudar. Muito bem. Os israelitas já estão a ser vacinados. Portanto, eu acho, desculpe lá, já agora, pode ser precipitado querer acelerar muito o plano de vacinação. As coisas são como são. Há capacidades que têm instalado e a gente não as consegue inventar. Porque, de uma forma ou de outra, vão dar barraca. Eu suspeito que alguns casos que surgiram, neste caso foi com a vacina da Johnson & Johnson, que ainda se falou, mas depois também se calaram, pode ter a ver com o calor. Agora está muito calor, a questão de conservação das vacinas. Muito bem. Portanto, acho que a sua intervenção já foi muito abrangente, já falou de muitos temas. Mas há que manter a garantia técnica das vacinas, é preciso ver que elas vêm congeladas a uma temperatura baixa, etc. E, só para me calar, como diz o bom povo português, há um ditado popular que diz assim: as cadelas apressadas param os filhos cegos. E, portanto, as coisas são como são, e acelerar sim, mas com segurança. É o que tenho a dizer sobre a vacinação. Muito bem. Avançamos para o segundo tema. Foi polémica a ligação feita esta semana, em termos de notícias, já tinha sido nomeado presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento, Vítor Fernandes, a ligação à Operação Cartão Vermelho, na qual Luís Filipe Vieira é erguido, com outros. O Governo acabou por anunciar a suspensão da nomeação para esperar por novas indicações, quer da Justiça, quer também do Banco de Portugal, que está a reavaliar a idoneidade de Vítor Fernandes. Silvério Cunha. Bem, eu começo pelo meio e vou dizer que faço o elogio ao Ministro da Economia, que no Parlamento teve, digamos, a coragem para dizer claramente que não era, digamos, não iria proceder à nomeação, porque efetivamente havia alguns fatores extrajurídicos a, digamos assim, ponderar. Dito isto, bem, eu não sei quem é o Dr. Vítor Fernandes, não é? Vítor Fernandes, não sei quem é o Dr. Vítor Fernandes, não conheço o currículo dele, e apenas sei, há quem diga que ele é até uma pessoa muito competente, do ponto de vista técnico, apenas sei é que, de facto, ele acaba por estar singularmente ligado a Luís Filipe Vieira, porque acompanhou no novo banco aqueles movimentos, ou terá acompanhado, melhor dizer, aqueles movimentos em que, de facto, Vieira se meteu. Mas também é verdade uma coisa, é que ele não foi sequer indiciado de nada, nem arguido, não é nada. Portanto, neste momento o Dr. Fernandes é uma pessoa como qualquer outra, como eu, como qualquer outra pessoa, que na verdade não, sobre a qual não impende, nem sequer se pode dizer uma suspeita, deve dizer-se isso. Acontece que o hábito, digamos, do Dr. Carlos Alexandre, Juiz Carlos Alexandre, é um hábito espetacular e, portanto, confere logo às coisas uma dimensão que acaba por torná-las, digamos assim, extrajurídicas. De facto é verdade. A forma como aliás, há uma coisa que foi notada e devo dizer que não tem bem a ver só com o Banco de Fomento, mas tem a ver com o que vem a seguir e eu aí também não falarei, que é
repare-se, o juiz de instrução normalmente não devia acompanhar as buscas. Acontece que ele faz questão em ir com o Ministério Público. Ora, é bom lembrar que o juiz de instrução serve para ser até um protetor dos arguidos, portanto não vai sancionar o que faz o Ministério Público, pelo contrário, deve estar à espera que o Ministério Público lhe vá carregar os elementos para depois ajuizar sobre se eles não foram até excessivos, etc, etc, etc. Ora, se ele vai acompanhar o Ministério Público e até colabora na coisa, ele parece que é mais um elemento da equipa, embora nós saibamos que não é. Mas acontece que ele faz rodear todas as operações de um mediatismo tal que efetivamente torna tudo muito mais complicado, vamos ser sinceros. Agora, há uma questão que se põe que eu acho que foi correta da parte do Governo. Portanto, não põe em causa a honorabilidade do Dr. Vítor Fernandes, porque ele não está acusado de nada, não é arguido de nada, não é indiciado por nada, até este momento, e portanto acontece, no entanto, é que há um contexto. O contexto tem importância hoje em dia, porque o contexto extrajurídico condiciona, queiramos ou não, gostemos ou não, e eu não gosto, e não quero, mas tenho que me curvar perante a realidade, condiciona muito os princípios jurídicos e a legislação, e o direito legislado. E acontece que, de facto, é prudente, digamos assim, não nomear neste momento. Achei prudente, vou ser franco, não acompanho os partidos da oposição que disseram que Vítor Fernandes não tinha condições nenhumas para digamos, preencher o lugar, porque a questão é esta, eles não sabem, isto é, só se eles sabem mais do que eu, claro, mas eles não sabem, porque oficialmente não sabem nada, então se o Dr. Vítor Fernandes não é declarado nem arguido, nem indiciado, nem suspeito de nada, até agora, como é que podem dizer que não tem condições? Isso é aquele tal linchamento da praça pública a que o Dr. Miguel Macedo foi sujeito, a que o professor Zé de Lopes foi sujeito, que antes de serem condenados já estavam condenados e depois afinal foram absolvidos. Bom, ou serão absolvidos e verifica-se que, portanto, há erros monumentais que se cometem, porque afinal de contas, se o Dr. Vítor Fernandes não for indiciado nada e não for arguido em nada, evidentemente que então prova-se uma coisa, então ele podia ocupar o lugar e não ocupou porquê? Quer dizer, torna-se até uma coisa até injusta por uma razão, porque não cabe da carreira dele por um lado, e por outro lado não tem que o indenizar. A questão é, assim, um bocado terrível por causa disso. Agora, acho prudente uma coisa, a suspensão acho porquê? Porque, claro, é preciso reavaliar uma coisa, que é, o grande problema que se põe nestes casos, e termino com esta parte aqui, é que nós estamos numa situação muito complicada, que é a seguinte: nós temos pessoas, aplica-se também ao Benfica, aplica-se aos clubes todos, nós estamos rodeados de pessoas que são caros dirigentes, que uma de duas, ou não sabem nada, ou sabem tudo. Se sabem tudo, são cúmplices. Se não sabem nada, são os incompetentes. E estão a ocupar lugares. Portanto, a questão também que se coloca é um bocado esta. E é isto que, a meu ver, a única reserva que eu tenho face ao Dr. Vítor Fernandes é apenas esta, é, se ele por acaso acompanhou os processos todos e nada disse, uma de duas, eu não sabia, e aquilo passou-lhe ao lado, por qualquer razão, mas nessa altura eu duvido da competência dele, dizendo, no entanto, que é uma pessoa muitíssimo competente, já me disseram isso, mas, ou sabia, e nessa altura está bem, nessa altura não é aconselhável nada, mesmo que não haja ilícitos, mas não é aconselhável por uma razão, porque de facto verificou-se que ele fez vista grossa, ainda que possa não ter cometido nenhum ilícito, isto no caso não haver problema nenhum com ele. Portanto, acho prudente a suspensão. Não acompanho os partidos da oposição que dizem que ele não tem condições. Isso é fazer, é justicialismo. Não é justiça popular, é justicialismo. Ou seja, está-se como adquirido aquilo que não sabe se é adquirido ou não. Agora, acho que realmente há aqui uma zona cinzenta, que é a zona em que nem tudo aquilo que é legal não deixa de ser reprovável em certas circunstâncias. E se for reprovável em certas circunstâncias, há que ter cuidado. Portanto, para já, para mim, é um assunto que apenas implica cuidado e ponderação. Acho que, por enquanto, deve-se manter aí. Quanto ao mais, é melhor não mexer e deixar que a justiça apure o que tem que apurar. Muito bem. José Faustino. É um ato do folclore nacional que estamos a viver, portanto as pessoas acreditam neste folclore. Isto não é a vida. A nossa vida vai muito mal, o país não vai para lado nenhum. O governo tem eu sou muito crítico do governo, mas não é na nomeação do Dr. Vítor Fernandes, porque autorizou um crédito ao Vieira, não sei o quê. E agora vou ganhar tempo. Para finalizar o assunto, eu tenho aqui uma proposta. Que seja imediatamente elaborada por aquele que é menos falado do Ministério Público, como é que ele se chama? O amigo do juiz, o Ivo Rosa? Não, isso é outro juiz. O do Ministério Público. José Teixeira.
Rosário Teixeira. Uma lista elaborada pelo Procurador Rosário Teixeira, avalizada pelo juiz Carlos Alexandre, com familiares até à quinta geração de Vítor, todos com os nomes do presidente do Benfica, está mal. Filipe Vieira, portanto, até à quinta geração. Ele vive num condomínio, uma lista completa de toda a gente que mora no condomínio e seus amigos, sócios do Benfica e candidatos a sócios do Benfica, eventualmente alguns simpatizantes, e essa lista toda imediatamente entregue ao Primeiro-Ministro e ao Presidente da República para que jamais alguém nos próximos 30 anos seja nomeado, seja para aquilo que for, nem para porteiro de uma casa de banho, portanto, e aqui ficamos com a nação limpa de qualquer tipo de problema. Não tenho dúvida nenhuma. Isto para juntar a outros putativos bandidos que por aí andam, que sejam imediatamente expostos para que não os contratemos para nada, nem para a limpeza, nem para porteiros, nem para motoristas, quanto mais agora para a frente de um banco. Não, senhora, não, senhora. Eu conheço uma rapaziada, que eu não sei se eles estão desempregados, senão, que bebem minos aí para as esplanadas aí das coisas, gostam de chamar os biberons, da vidrada. Essa gente está disponível, pois que ocupa os quadros da administração pública, dos bancos, quiçá do Banco de Fomento, talvez um homem com experiência, porque aguenta ali umas garrafas valentes de mini, é um bom homem para dirigir isso não tem problema nenhum. Aquilo mal por mal, o dinheiro também para esbanjar, não há problema nenhum. Está tudo certo, está tudo certo. Há legitimidade para tudo. Pronto. E viva o folclore. Muito bem, vamos avançar. Vamos já agora Portugal também. Vamos continuar a falar desta operação Cartão Vermelho, porque há mais investigações aos clubes de futebol. Silvério Cunha. Pois, eu acho curioso porque o juiz Carlos Alexandre é um personagem que de facto é muito peculiar e particular. Eu não ponho em causa a competência dele, naturalmente, e nem sequer nem conheço, portanto não como pessoa sequer, portanto eu não faço apreciações dessas. Agora, é peculiar pelo seguinte, porque começa tudo com o cartão vermelho e começa com o Luís Filipe Vieira. E depois, a pouco e pouco, ele vai ali apanhando umas pessoas que têm a ver com o ex-presidente do Benfica e tal, mas de repente, quando tudo julga que estamos em cima do Benfica, aparece mais uma notícia filtrada na opinião pública a dizer, não, afinal há outros clubes. E é onde reparar que nessa altura calou-se tudo um bocado sobre a questão do Benfica, porque agora fala-se já que é o Porto, que é o Sporting de Braga, que é o Vitória de Guimarães, eu não sei quantos, é para aqui, para lá e para ali. Qualquer dia descobrem que é minha académica. E quando toda a gente pensa que o problema está resolvido, já apanhou a primeira e segunda divisão toda, é o Sporting, que era o campeão que estava fora. Ninguém andava tudo a pensar porquê, que era o pior. Aí, exatamente. Eu espero que não apanhe a minha académica, nem o Beira-Mar. Também. Alice, professor, a académica sempre foi muito suspeita. Não diga isso. Porque aqueles matulões que iam jogar a bola sob a capa de brilhantes alunos e estudantes era uma farsa. Era uma farsa. Então, há que julgar a história, que essas coisas têm que ser bem vistas. E mais, com a cumplicidade do fascismo e do Dr. Salazar. É verdade. A baixa académica e quem a apoiar. Ora bem, mas acontece que eu ia dizer que o que sucede curioso é que a partir de um dado momento, portanto, ele começou a filtrar-se agora uma ideia de que afinal a operação é mais vasta e que vai ser uma espécie de limpeza no futebol. Pronto. Sim. Agora a questão que se coloca eu vou ser franco, estou à espera de ver o que vai acontecer. Pronto, e agora temos que esperar. Mas há uma coisa que a mete muita impressão. E, sinceramente, não posso deixar de dizê-lo, independentemente de gostar ou não gostar das pessoas. É espantoso como, quando o Luís Filipe Vieira cai em desgraça, é detido, e passamos a saber que ele comeu frango assado no forno e uma torrada com manteiga ao pequeno almoço, é espantoso que, nessa altura, ele caiu completamente sozinho. E nessa altura verifica-se que ninguém o conhece de lado nenhum. E nessa altura há um silêncio gigantesco, todos aqueles que que foram 18 anos,
durante 18 anos o acompanharam em tudo, desde comissões de honra, passando pelas direções, etc., procedem como se nada tivessem a dizer sobre o assunto. Ora, eu creio que há ali pessoas que têm a dizer alguma coisa sobre o assunto. E acho até que os benfiquistas devem querer, que muita gente explique sobre o assunto. Porque é impossível que o Luís Filipe Vieira até fizesse tudo sozinho. Não era possível do ponto de vista humano. E a mim me tem muita impressão ver esta queda dele, porque é de facto uma queda de alguém que do dia para a noite cai do pedestal e nessa altura fica transformado em cacos. Com razão ou sem ela, porque afinal de contas, pensando bem, nós ainda não sabemos o que é que se passa com o Luís Filipe Vieira. Portanto, ainda vamos ver. E os advogados até dizem que ele está completamente, digamos assim, ilibado e tal. Devo dizer também que, a respeito destas questões todas, levantaram outras que têm a ver com alguns despachos de juízes que efetuam juízos morais. E muita gente disse que isso que é muito bem, para aqui e para lá. E outros dizem que muito mal, porque o direito não é moral. E o que eu digo é, o direito veicula valores e está conectado com a moral. Ora, o que o direito não tem que conectar-se é com moralismos. É uma coisa diferente. O moralismo destrói a moral. É preciso dizer isso. E nós, público, temos tendência para ser moralistas. E acontece que o que eu acho que está a acontecer a Luís Filipe Vieira é terrível porque, independentemente daquilo que ele possa ter feito e que, se for verdade, tem que ser punido naturalmente, mas a questão que se põe é esta, é que verificou-se depois uma espécie de onda de moralismo onde ele passou a ser um desconhecido na sarjeta, literalmente assim. E isto também diz muito sobre a sociedade que existe e, sobretudo, os meios do futebol. E, claro, toda a gente já percebeu que há uma promiscuidade gigantesca entre as finanças, entre o sistema financeiro, o futebol e a política. O Luís Filipe Vieira, até a meu ver, que é um elo fraco a esse nível, até foi dizer coisas incríveis que já se sabe, porque os jornais, os meios de comunicação já disseram, que foi dizer que afinal de contas foi tramado por Ricardo Salgado, que ele não sabia de nada, afinal de contas até fez aquilo que mandaram fazer, até dá a impressão que é uma pessoa que não sabe o que fazer, ou que foi pressionado, e eu ponho a pensar nisto e digo assim, mas é ele sozinho que fez isto, foi ele sozinho que pensou nisto, foi ele sozinho que afinal de contas era uma marionete nas mãos de uma só pessoa. Eu recuso-me a acreditar em criminosos e heróis somente. Para mim há um sistema, e o sistema em si tem depois cumplicidades, tem depois amiguismos, tem depois facilitismos, tem até coisas de boa fé, outras de má fé, e acontece que acaba por acontecer uma coisa deste tipo. Eu noto que depois os órgãos de comunicação social ficam, parece que, exultantes, e eu queria chamar a atenção para acabar para uma coisa, ficam exultantes com este isolamento e queda de Vieira, como outra coisa que eu notei foi a satisfação com que, por exemplo, se puniu com mais 2 anos de Armando Vara. O despacho do juiz diz coisas que, a meu ver, aliás, vão além da lei, atribuindo uma espécie de responsabilidade moral que ele teria. Eu, por acaso, acho que o senhor juiz, independentemente de toda a consideração que merece, independência e tudo isso que eu respeito, esquece precisamente uma coisa são direito e valores, outra coisa é o moralismo. E sabem que isto faz lembrar cenas que eu agora não vamos contar aqui porque não há tempo, mas já noutras alturas ouvi coisas destas. E acontece que isso é aquilo que não se ensina nas faculdades de Direito. Pelo contrário, ensinam-nos o contrário, a dizer, não é assim, as coisas têm que ser separadas. E isso é que me tem impressão. Esta satisfação de repente súbita com castigar outra vez Armando Vara, Luís Filipe Vieira fica ali reduzida a nada, e toda a gente esquece, toda a gente deixa de falar neles, abre-se um vácuo em volta deles. Acho isso uma coisa estranha e que mostra como a sociedade está de facto a esse nível em crise. Crise de valores, claro. José Faustino. Bem, há aqui uma coisa que o professor Silvério Cunha disse e que é natural, porque ele não é destas coisas, eu tenho um bocadinho mais de vivência nessas coisas, e um esclarecimento à navegação. Vamos lá ver, o Luís Filipe Vieira disse não foi que o outro enganou, que o Espírito Santo enganou. Vamos lá ver, o negócio dos bancos é dinheiro, é emprestar dinheiro, portanto, o negócio do banco, fundamentalmente,
entre outras coisas, a prestação de serviços também, cada vez mais, mas vai buscar X dinheiro a uma taxa de juros, vamos imaginar, de 2%, e empresta-me a mim a 4%, ganha 2%. Portanto, quanto mais dinheiro emprestar, mais dinheiro ganha. Aliás, há uma história que um amigo me contou, que havia no princípio angariadores desses créditos, desses bancos que há, pouco falados a nível comercial, mas que toda a gente que precisa de dinheiro os conhece, que são esses bancos pequenos, que agora não vou dizer o nome, não têm nada a ver com publicidade, que emprestam dinheiro de crédito instantâneos na internet, etc, etc. E antigamente era com angariadores, e um dia um amigo meu viu um angariador que trazia uma pilha de papéis de propostas de empréstimos, e ele, ao fim do dia, começou logo a separar uns dos outros. Então o que é que estás a fazer? Estou a separar aqueles que vão pagar dos que não pagam. E ele estava a fazer contas, a ver se o negócio compensava ou não, para fazer o relatório. Portanto, à partida, eles sabem que há alguns que não pagam. Agora, se os lucros que os outros gerarem compensar, é um mal menor. Faz parte do negócio. É assim o negócio. Portanto, o que ele disse foi que o Ricardo Espírito Santo, Salgado, lhe propôs, diga, estamos em um negócio belíssimo, com não sei quantos prédios, um imóvel, primeira e segunda linha, no Brasil, não sei onde, isso foi tudo explicado. Porque é que o senhor não investe nisto? A gente adianta-lhe o dinheiro, empresta-lhe o dinheiro, o senhor toma posição nisto. Isto é perfeitamente normal a um certo nível de empresários. Claro que Luís Filipe Vieira gozou do prestígio, primeiro de ser presidente do Alverca, ter feito algumas coisas em Alverca, e depois foi para o Benfica, foi uma projeção, e se calhar também não, isso abrir muitas portas que de outro modo não lhe abriria, enquanto ele estava com o negócio dos pneus e com as calçagens. Portanto, isto é normal. Portanto, eu uma vez, não tenho problema nenhum, assisti, as pessoas tiveram a amabilidade de não me pôr fora da sala, e representantes de um banco foram propor a esse meu amigo emprestar-lhe não sei quantos milhões de euros a um juro tal, e ao mesmo tempo ele fazia o depósito do mesmo dinheiro a receber mais juros. Eu assisti a isto na minha frente. Eu fiquei baralhado na altura, fui estudar o problema, tentar perceber o que é que acontecia. E quando perguntei a um amigo meu, outro, o que é que se passava, ele respondeu-me assim: queres entrar nisso? Também queres uma coisa dessas? Eu talvez te arranje. Vamos ver. Há um mundo, há muito mais mundo para além das televisões e das rádios e dos jornais. Há muito mais mundo. Vamos lá ver. Não é muito difícil arranjar 100 mil euros no banco. Depende de algumas coisas, não é? Não é muito difícil, porque senão os bancos não funcionavam. Em Portugal não há capitalistas, não há dinheiro, não há nada. O país está arruinado. Os bancos paravam, iam-se daqui embora. Portanto, eles têm também que arriscar. E daí que o Dr. Vítor Fernandes, porque geriu a conta de um caloteiro, chamamos-lhe assim, agora está queimado para o resto da vida. Não pode ser assim. Quer dizer, isto não pode ser assim. Eu subscrevo completamente aquilo que o professor disse em relação ao comportamento dos benfiquistas e não só em relação a Luís Filipe Vieira. Uma vergonha. Até do número de dores, como é que ele se chama? O Rui Costa, não é? Sim. Aquilo não se faz. Ele fez um golpe de Estado. O outro suspendeu e ele disse, não, eu vou assumir a responsabilidade da direção, sou vice-presidente, assumo interinamente o lugar de presidente, vamos ver, dentro de 2 ou 3 dias, conforme a evolução, eu vou-vos dando conhecimento das coisas. Não, ele tomou conta que aquilo nem legal é, agora pode assumir como presidente, mas não podia naquela altura, não é preciso ser um grande especialista em direito para perceber que isso não pode ser assim. Portanto, houve uma usurpação, quando ele era um delfim do próprio Filipe Vieira. Mas esta surpresa não é de agora, é já do próprio do Espírito Santo Salgado, como ele se chama, e todos os outros, do Sócrates, andavam todos aí, eram os senhores, os donos disto tudo, beijavam-lhes as mãos, uma sabugice vergonhosa, não é? E depois ninguém os conhece. Portanto, isto é habitual. E é esta cultura pseudo-democrática e de liberdade, que é mentira, nem é democrática, nem é de liberdade, é totalitária, é fascisoide, que eu não suporto. E aqui eu chamo o folclore. Porque, por exemplo, eu disse aqui a semana passada, daquilo que tinha ouvido, exceto da contratação de jogadores,
tinha muita dúvida, embora como leigo, que Luís Filipe Vieira tinha cometido algum crime. E depois vejo o advogado dele, que é o Dr. Magalhães e Silva, pessoa conceituadíssima, disse com a idade que tenho, eu fiquei tão indignado, e pedi a ordem dos advogados para poder aqui vir falar. E ouvi-o com muita atenção. E o homem está perfeitamente convicto que ele é inocente. Perfeitamente convicto. E eu também estou. Eu não vejo ali crime nenhum, porque se eu vou ao banco pedir, o meu avô, sempre tivemos um bocadinho ligado aos negócios, o meu avô ensinou-me uma coisa muito importante, que foi assim, eu era miúdo e ele preparou-me sempre, justiça seja feita, para eu ser patrão, nunca para ser empregado, veja bem a minha desgraça. E ele ensinava-me várias coisas, e uma delas diz assim, depois de ele ter emprestado dinheiro a alguém que lhe pediu, eu perguntei-lhe, avô, então o que é que se passou? Ora, este amigo está aflito e o avô emprestou-lhe dinheiro para ele governar a vida. E miúdo, então ele paga-lhe, isso é o que veremos. Mas é uma pessoa séria, de confiança. Filho, os avós têm um bocado de filho, é neta, filho. Há uma coisa que o avô te quer dizer. Não sabemos, não é por ele ser sério. Ele paga ou não paga, não é a seriedade, é ter dinheiro ou não ter dinheiro quando for para me pagar. Sério é, porque se não fosse sério eu não lhe emprestava. Mas isso não é garantia que ele me pague. Ele só me vai pagar se tiver dinheiro para me pagar. Portanto, mesmo que venha dizer, olha, era para pagar, desculpe lá, vamos arrastando. Portanto, a vida é como é e não é, quer dizer, não, isto não é assim. Isto não é assim, quer dizer, um indivíduo compra um terreno para construir casas, para fazer os seus negócios, vê uma crise que desvaloriza tudo, e como é que paga o banco? Não paga. Portanto, e o banco também corre esses riscos. E depois o banco está cheio de dívidas, vai vendê-las a fundo ou quem comprar as dívidas muito mais baratas. Também é mau outro ganharem dinheiro aí. Conhecem-se e prometeram. Está bem, ninguém é inocente, todas essas coisas. Agora, bem, José Faustino, o filme não é como ele passa. Numa televisão perto de si, como costuma dizer. Claro, agora, isto é como aí nos streamings. Agora, há várias épocas e vários episódios, não é? Portanto, como o professor Silvério Cunha disse, eu estou de acordo com ele. Agora, surpresa, é como diz, agora hoje não quero fazer publicidade a ninguém. Como dizem os pessoas de streaming, é oficial, vai aparecer segunda época. Agora, é oficial, não é só o Benfica. A Operação Cartão Vermelho o que é uma grande surpresa para todos. A Judiciária já fez mais de 20 investigações a cada um desses. Terminar. Têm discos e discos, mas discos rígidos, do que o Pino Esperto, aquele que quis fazer chantagem com os outros, que é suspeito, não é? Mas passou a ser herói, esse já está absolvido. Portanto, eles têm para ali informação que nunca mais acaba. Portanto, isto deve ir acabar num clube da segunda distrital de Santo Faro e de Évora e Trás-os-Montes e qualquer coisa. Muito bem, temos 4 temas pela frente e temos 15 minutos de programa, talvez não vamos conseguir abordar todos, mas vamos lá então ao próximo. Ora, o Tribunal Constitucional considerou inconstitucionais várias normas que tinham sido alteradas pelo Parlamento contra a vontade do Governo, relativas aos apoios concedidos no estado de emergência. Silvério Cunha. Bom, eu até ouvi dizer que o Tribunal Constitucional deliberou por unanimidade. Vi numa notícia isso, não sei se é verdade, sou franco, mas não admiraria também. É claro, vamos cá ver, o Governo invocou uma razão constitucional formal, e o Tribunal Constitucional deu razão. Portanto, deu razão e é assim, porque de facto a lei é clara. E como nós, aliás, aqui falámos nisso. Mas é uma vitória do Governo? Agora, não é uma vitória do Governo. O que acontece é que, eu achei mais curioso foi como saiu o Presidente da República, o comentário do Presidente da República, que eu acho que é uma reação política à questão. O Presidente da República promulgou as normas da Assembleia da República que contrariavam, portanto, a vontade do Governo. E ao fazê-lo, e o Governo avançou para o Tribunal Constitucional, que, como digo, por unanimidade, ao que parece, lhe deu razão. Acontece que o Presidente da República foi interrogado sobre isso, e como brilhante constitucionalista que é, aliás, o Presidente da República já podia ter feito parte do Tribunal Constitucional há muitos anos, acontece que o Presidente da República veio dizer que aqui não era bem uma questão de vitória ou derrota, era uma questão de sentido e oportunidade.
Marcelo Rebelo de Sousa tem uma visão do Tribunal da Constituição, do Direito Constitucional e do Tribunal Constitucional eminentemente política, enquanto que os constitucionalistas têm uma visão mais jurídica, digamos assim. Claro que a questão é esta, estamos numa área que é o chamado, em Espanha chamam-lhe mesmo de direito político. E acontece que nós estamos, aqui chamam-lhe direito público, mas na verdade em Espanha chamam-lhe direito político, porque realmente o direito constitucional é uma zona onde são misturadas normas jurídicas puras, digamos assim, normas políticas e até normas jurídico-filosóficas e enfim, desse tipo. Agora, o que acontece é o seguinte, é que se enfrentaram duas concessões, a da Assembleia da República, juntamente com a do Presidente da República, e a do Tribunal Constitucional, e Governo, claro, e depois o Tribunal Constitucional deu razão formal ao Governo. O que acontece é isto, é que o que disse Marcelo Rebelo de Sousa foi, a verdade é que em situações de emergência impunham-se aquelas medidas. E eu acho que fiz com isso, durante estes meses em que foi discutida a questão, beneficiaram desses apoios que o Governo não queria dar, beneficiaram muita gente que ficaria com a corda na garganta se não tivesse sido beneficiada. Portanto, há aquele velho princípio, que é um princípio romano, fiat iustitia pereat mundus, ou seja, faça-se justiça nem que acabe o mundo. Ora, se eu fizer justiça e o mundo acabar, para que é que então serve a justiça? A justiça não serve para nada. Portanto, acontece que esse brocardo romano era para dizer que muitas vezes a justiça pura não pode ser. O que tem que ser é a justiça impura. A justiça é sempre impura. Porquê? Porque tem sempre um contexto qualquer em que ela é aplicada. E, portanto, sucede que o Presidente da República, sob esse ponto de vista, tem razão. Quer dizer, são dois pontos de vista que vêm o problema de, digamos, sítios diferentes. O Tribunal Constitucional fez o que lhe competia, que era olhar para a norma formal. O Governo, de facto, tinha aí uma norma travão na Constituição e, portanto, acontece que é explícita, nem sequer aparece até redigida de uma forma técnica e, portanto, não há aso a grandes interpretações, mas acontece que a Assembleia da República, os partidos que fizeram a maioria e o Presidente da República tiveram uma visão político-jurídica da questão e dizendo que se impunha fazer cedências à realidade, ainda que desrespeitando a formalidade. E eu penso que foi isto que aconteceu. O Governo gritar por vitória também não penso que tenha feito, sinceramente não penso. Porquê? Porque o Governo sabe perfeitamente que agora, meses depois, afinal de contas, aquelas normas que a oposição propôs no seu conjunto foram normas que deram resultado. E o que nós queremos são resultados, não é? Portanto, como deram resultado, o Presidente da República também, sob esse ponto de vista, faz parte dessa maioria que mostrou que deu resultado. O Governo esteve com o cuidado todo, foi de estar a fazer contas, que é uma coisa diferente. E portanto, tem razão num aspecto, mas efetivamente o princípio da realidade impôs-se, digamos assim, face ao princípio formal do direito, e por isso é que Marcelo Rebelo de Sousa acabou por cantar a vitória, embora com discrição, para não digamos assim, para não pôr, digamos, os juízes, para não atacar diretamente o Tribunal Constitucional, que, como digo, foi por unanimidade, quer dizer que juízes juízes nomeados propostos pelo CDS, pelo PSD e pelo PS, votaram em conjunto e, portanto, são insuspeitos. O Tribunal Constitucional foi insuspeito ao fazer o que fez. Pronto, parece-me que é isso, não é vitória de ninguém. Não é vitória de ninguém. Aliás, José Faustino. Este aspecto tem que ser dividido em duas partes. A primeira parte é a política e a outra é a jurídica. Vamos começar pela jurídica, que é mais simples. Portanto, foi uma vitória do Governo. O Governo tinha razão, era inconstitucional, e Marcelo Rebelo de Sousa devia ter vetado a lei porque ela era inconstitucional e ele era inconstitucionalista. Ponto. A lei é para cumprir, dou a quem doer, foi isso que me habituaram. As leis estão mal feitas, por mim acabava com elas todas e começávamos a fazer tudo e fundávamos a Quarta República. O problema é outro. O problema é um governo que mente às pessoas sistematicamente, que governa, desde que foi para o governo, em austeridade mais rigorosa que o governo anterior, que tem um Estado espesista e gordo, a Cavaco Silva chama o monstro, e cada vez está mais monstro e mais pesado, e não apoia as pessoas nem as empresas que tiveram a desgraça da pandemia. É o pior país da Europa nessa matéria. Este é que é o ponto. E, portanto, não era por 500 milhões, que é uma ínfima parte daquilo que eles têm mentido e inflacionado nos orçamentos de Estado para apoiar as pessoas. O governo não quer apoiar as pessoas, ponto. Quer esbanjar dinheiro noutras coisas. E vamos ver agora com o plano de resiliência o que é que vai acontecer. Este é que Isto será mais difícil, o controle europeu é muito forte.
sei lá, o controle, professor Silvério, vamos lá ver se nos entendemos. Vai ser mais forte esta vez. O problema da Europa, que não fez nada de especial, a Europa tinha que salvar a Itália. E esta operação surge por causa da Itália. Era para ser, a Itália, se não fosse ajudada, ou se não for ajudada, vai à falência. Mas vai mesmo, não é à beira nem à conversa, vai mesmo à falência. Isso não pode acontecer. Não pode ir. Um país do G7 não pode ir à falência. E então teve que se arranjar aqui um ramalhete. Dá-se a todos para não parecer mal, não é? Agora, dá-se a todos como? Com determinados parâmetros, com os quais eu não concordo, já aqui disse. Acho que prioritário era recuperar aqueles que ficaram para trás, como eles agora gostam de dizer. É aqueles que foram desempregados e as empresas fecharam. Vamos pô-las como estavam. É dinheiro mal emprego? Não é. Não é. Quer dizer, estão 1000 desempregados e eu vou criar novos empregos de outros que aí venham e vou fazer investimentos e não sei aqui e não sei onde. Eu não concordo com isso. Sou completamente contrário a essa linha da Europa e que o país está a seguir. E não acredito que 90% daquele dinheiro seja bem aplicado. Quiçá que seja até roubado, como é costume. Mas isso virá depois o juiz, o Carlos Alexandre e aquela equipe do costume tratar disso tudo. Ainda está novo, ainda cá deve estar para essa altura. Que também não lhes perdoará. A justiça seja feita. Ele é justiceiro, ele é imparcial nisso. Ele vai onde houver bronca, ele vai lá. Portanto, ele estará atento. E vamos ver o que é que vai acontecer. Agora, é pena, é que claramente, o governo não quer ajudar as pessoas. Ponto. Isto é claro. E agora fica todo contente. Claro que o Tribunal Constitucional, por unanimidade, mas disse como era, já se esperava. Mas não tem efeitos retroativos. Está pago, para safar as pessoas. Nós só temos que devolver o dinheiro ao Estado. Mas isso aí já o Dr. Costa não queria. Mas vamos ser rigorosos. O Tribunal Constitucional devia decidir nesse sentido. Que é para as pessoas perceberem porque estavam a ser governados. Talvez fosse diferente. Porque não se pode brincar com as leis quando há conveniência. Portanto, as pessoas que receberam indevidamente o dinheiro agora deviam devolvê-lo ao Estado, coitados. Quer dizer, além de não terem apoio, tinham que devolver o dinheiro ao Estado. Mas é o que diz a lei. O Tribunal é que costuma ser benevolente nessa matéria. Portanto, não há que brincar com isto. Isto é contribuir para o folclore em que vivemos. Faz acreditar as pessoas no impossível. As pessoas acreditam no impossível, preparalham tudo, não é? E depois é pão e circo, não é? Portanto, é o pão, que é estas coisas assim, muito mitigadas. E o circo é depois quando o Luís Filipe Vieira, o Berardo, aquela gente toda vai presa, a tirar batatas podres ao desgraçado e por aí adiante. Portanto, nós já vimos isto nas nossas televisões, perto de nós, não é? Nos cinemas, já se viu isto, há tanta coisa feita sobre isso e continua a haver. Portanto, isto é um filme, mas confesso, quer dizer, eu, como cidadão, deixa-me triste porque não era esta a democracia que eu queria ver no meu país. 50 anos depois do 25 de Abril, eu queria ver outra coisa diferente. Muito bem. Vamos para dois temas internacionais que peço que analisem conjuntamente, porque estamos na reta final do programa. Dois temas internacionais. Em Cuba realizaram-se esta semana as manifestações mais, enfim, sem precedentes dos últimos tempos no país. As forças de segurança fizeram detenções e houve confrontos. Há muito que não aconteciam estes episódios em Cuba. E na África do Sul há uma série de protestos, pilhagens na história do país depois da detenção do ex-presidente Jacob Zuma. Silvério Cunha, peço que... Vou ser breve. Eu começo pela África do Sul, que é mais simples. Na África do Sul é uma coisa espantosa, porque o ex-presidente Zuma foi acusado de corrupção, mas num dado momento foi intimado a comparecer pelo Supremo Tribunal e ele recusou-se a comparecer e então apanhou 15 meses de prisão. E acontece que ele tem prestígio, tem partidários, e os partidários estão a fazer na rua, a organizar saques, a fazer 1001 coisas de desordem, porque no fundo o presidente não cumpriu a lei e eles acham bem que ele não cumpre a lei. Ora, eu acho bem que o governo sul-africano tenha tomado uma posição em favor do Supremo Tribunal, destacou ontem mais de 25 mil militares para acompanhar a polícia e para, digamos assim, pôr isto na ordem. Não tem sentido nenhum, portanto é evidente. Zuma, como acontece nas boas tradições africanas, enfim, Mandela já lá foi, portanto os seus sucessores já desapareceram todos e Zuma é, digamos assim, mais um daqueles políticos africanos que, como muitos outros noutros sítios, se quis aproveitar de fundos públicos para a sua fortuna pessoal.
irá ser julgado por isso, mas neste caso até nem é bem o caso, foi mais desrespeitar o Supremo Tribunal, e o Supremo Tribunal sul-africano, que ainda tem uma forte influência do direito inglês, não perdoou e condenou a 15 meses de prisão. Ora bem, o que se impunha é que ele se apresentasse na cadeia, o que ele fez. Agora, o que é inadmissível é o que os seus partidários estão a fazer, estão a apelar no fundo a quê? A não aplicar a lei, ou seja, então nessa altura se amanhã lhes derem uma bordoada em cima e uns tiros, também vão fazer o quê? Vão achar que é normal, quer dizer, isto é tudo uma anomalia que só se justifica pelo facto de que naquele país haver 30% de desemprego e haver, portanto, uma desordem social, uma violência social permanente e manifesta e que já não é latente e que causa estes problemas todos. Quanto a Cuba, bom, Cuba é aquilo que nós já sabemos, é uma ditadura que já tem umas décadas muito largas, é uma ditadura que soube sempre muito bem, digamos assim, manejar, até com o auxílio da União Soviética, algumas benesses para o seu povo. Vou lembrar que nos bons tempos da União Soviética, Cuba tinha eletricidade, água e as rendas de casa de graça para os cubanos, foi quando o governo de Fidel Castro teve talvez mais popularidade. Mas acontece que isso era artificial, era devido ao facto da União Soviética comprar a preços fora do mercado toda a produção, toda a monocultura de produção de açúcar de Cuba, e quando Gorbachev disse, olhem, isso acabou porque não há dinheiro para isso, não tem sentido manter isso, acontece que Cuba veio para ali abaixo. Ao mesmo tempo, passa-se que Cuba tem uma particularidade simbólica, é uma espinha na garganta dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre tiveram relativamente a Cuba, com exceção talvez de Kennedy, que não chegou a manifestar isso e que talvez tenha sido assassinado por causa disso. Acontece que Cuba tem ali uma espinha na garganta dos Estados Unidos, está a 150 km de Miami, e acontece que o embargo americano é um embargo que na prática se traduz sobre o povo cubano também, e que dá, isto não legitima nada ao regime cubano, diga-se passagem, só que dá-lhe uma grande desculpa. Eu sou daqueles que pensa que se os Estados Unidos acabassem com o embargo a Cuba, o regime cubano já tinha caído há muito tempo. E não acabam só por uma razão. É que uma coisa são aqueles dissidentes cubanos que até estão presos e que querem uma Cuba, digamos assim, liberta daquilo que é a Cuba de Fidel Castro, mas também querem a Cuba liberta da Cuba que era de Fulgêncio Batista, que era o casino, digamos assim, da Flórida. Acontece que os cubanos que fugiram para a Flórida são cubanos ressabiados, extremados e que evidentemente são cubanos que querem o regresso ao passado, a uma outra ditadura, que era a ditadura de Fulgêncio Batista. É bom lembrar que Fidel Castro, que era muito rico aliás, na primeira fase em que fez a Revolução, até foi muito bem recebido nos Estados Unidos, e até era capa de revista, da revista Vogue, por exemplo, as revistas de moda até gostavam de ter o Fidel Castro a fumar os seus cubanos com aquela fardeta verde oliva, era chique tê-lo com ele. E quando realmente Fidel Castro se virou mais para a União Soviética é que passou a ser um demónio. Portanto, eu acho que no caso de Cuba era muito simples, é assim, era tirar o tapete, e tirar o tapete era acabar com o embargo. E depois o que acontecia? O regime caía naturalmente porque o povo cubano ia querer cada vez mais coisas e a sociedade civil ia se emancipar cada vez mais. O que está agora a acontecer é que o embargo não surte efeito e como agravante, eu acho que o embargo até é do ponto de vista do direito internacional ilegal, porque os americanos fazem chantagem com as empresas não americanas e internacionais que querem comerciar com Cuba. E, portanto, uma empresa francesa que envie coisas para Cuba deixa de poder fazer comércio com empresas americanas. Isso é a coisa mais anticapitalista que há. É a coisa mais anti-liberalismo económico que há. Pelo contrário, ia haver uma liberdade total, cada um fazer o que entende, e o Estado soberano dos Estados Unidos faria tudo dentro das suas fronteiras e nada mais. Mas, portanto, eu creio que o regime cubano também já perdeu aquela aura que Fidel Castro tinha, que os irmãos Castro tinham, e, portanto, o regime cubano está, digamos assim, a acabar. A acabar porquê? Porque é um regime que não consegue aguentar uma narrativa maravilhosa que canta amanhãs, que há amanhãs radiosos que vêm, com uma miséria que é absoluta em Cuba e que neste momento está, digamos assim, a atacar fortemente as próprias classes médias cubanas. Eu termino dizendo, no entanto, uma coisa. Os jornais também falam muito em código da net, para aqui e para acolá. Eu já vi casos em que se verifica que a código da net não é bem exatamente assim.
houve pessoas que trocaram SMS com cubanos, mandaram coisas pelas redes sociais e os cubanos responderam. Eu penso é que provavelmente há duas coisas, que é esta, é que até agora o regime o regime cubano castrista era um regime duro, muito duro, um regime ditatorial, mas era um regime que tinha uma precaução, que era a precaução de, quando intervinha, era muito cirúrgico. E lembram-se que Fidel Castro, um dado momento, disse até aos cubanos, um dado momento dos anos 90, quem quer ir embora, que vai embora. E com isso foi uma válvula de escape. Este governo, que já não tem a aura do castrismo, é um governo que já está a entrar na violência pura e dura, abertamente. E com isso está a perder essa aura. E é por isso que agora a história é tão notável e notório o que está a acontecer. Porque o resto do regime cubano sempre foi uma ditadura completa. Ponto final, parágrafo. José Faustino, quero começar por... Isto é um assunto que levava-nos a muita coisa. Mas vamos ver. Uma coisa é aquilo do nosso tempo de juventude, que lemos o manifesto do Partido Comunista, a teoria comunista, a ditadura do proletariado, etc. E cada pessoa conforme as suas possibilidades e cada pessoa conforme as suas necessidades, tudo aquilo é muito bonito. Na prática, leva à fome às pessoas. Todos os países onde aquilo tem sido experimentado morrem à fome. O professor Silvério Cunha falou em dois grandes chavões, que é a espinha na garganta do imperialismo americano, não é a espinha nenhuma, aquilo é para o lado que os americanos dormem melhor, até lhes dá jeito, olha. Está a ver como é que é, olha, algum rebelde, olha, está aí para ver, está aí para ver. Penso que não, a simbólica... Aliás, eles têm lá a base, eles podem lá aterrar, tem lá Guantánamo, tem lá uma parte, e portanto, não lhes faz diferença nenhuma. Estou de acordo consigo, o embargo de facto tem beneficiado da ditadura, não havia necessidade nenhuma do embargo, mas sendo aquele socialismo, aquele comunismo tão bom, o embargo soviético nem faria mal absolutamente nenhum. Acabou-se foi a cana do açúcar, como disse bem, porque se correu o risco dos russos ficarem todos diabéticos com a quantidade de açúcar. O açúcar era caro também. E o problema do casino, também há outra coisa, que é o casino do Fulgêncio, Mais valia para os cubanos ser o casino do Fulgêncio do que a miséria em questão. Agora até os carrinhos ainda eram do tempo do Fulgêncio. Ou nós estamos a transformar Portugal num casino do resto da Europa? É uma pergunta que se pode fazer, sem ser com uma revolução e sem matar ninguém. Se calhar estamos. Não sei se é um casino, se é um hotel, se é as praias, não sei. Quer dizer, os cubanos, se calhar, com os americanos a deixar lá o dólar, com casinos, com praias, com tudo. Havia o problema da prostituição. Que eu saiba, tirando os movimentos mafiosos, mas está em todo o lado, não obrigavam ninguém a ir para isso. Ora, parece-me que Cuba vivia melhor, estaria melhor numa coisa, que era outro ditador, é certo, numa democracia, mas com a liberdade toda e com os americanos mesmo fazendo lá o casino, do que neste estado em questão, porque aqui não têm batatas nem carne para comer. Estão lixados, estão cheios de fome e, portanto, revoltam-se. Claro que depois vem a desculpa do embargo americano. Que é pena, porque devia de facto ser levantado o embargo, que só não é por causa daquele lobby, justamente em Miami, onde estão os dissidentes cubanos, que têm muita influência sobre a opinião pública americana e ninguém fez isso. Obama tentou fazer uma aproximação, mas não levantou os embargos. Em relação à África do Sul, aquilo é um país, eu um dia tenho a oportunidade ainda de me debruçar mais sobre a história da África do Sul. Porque é um caso complicadíssimo. Desde o Zulo, depois foram os holandeses, os Boers, que se transformaram em coisa, que é uma coisa espantosa, interessantíssima. Depois o fenómeno do Apartheid, depois a prisão de Mandela, o ANC, a mulher de Mandela, todo aquele movimento, ou seja, aquele país nunca teve sempre um tempo malfadado, não é? Houve ali depois uma pausa de respiração. Nelson Mandela, um grande estadista, conseguiu segurar aquilo, parecia, pelo menos cá de fora, que começava a tomar um rumo, mas não, com o desaparecimento dele, enquanto ele foi vivo, ainda andaram ali um bocadinho, com o desaparecimento dele, que diabo é? Voltámos ao princípio, não é? Portanto, o que ali se viu sempre, e neste tipo de influência, quando há revoltas em África, é isto, é a espelhagem, são os roubos, etc., tipo África e América do Sul também.
é um problema que eu não sei como é que aquilo se resolve. Não sei como é que aquilo se resolve. Porque há ali uma espécie de um apartheid ao contrário, na minha opinião, e não digo que sejam as pessoas, que a cor da pele dê competência ou não dê competência às pessoas, mas é certo que o que Nelson Mandela defendeu e quis fazer com o presidente, que também tem mérito, que acabou por aceitar, que até me esqueço do nome. Thabo Mbeki. Hã? O Thabo, o do lado africano. Não. O Frederic de Klerk. O Frederic de Klerk, que também é um obreiro disso, não é? Mas o que eles queriam, de facto, era unificar dois povos, o mesmo povo, independentemente da cor da pele, e tudo correr bem. Mas não conseguiram esse objetivo. Mas, enfim, temos desgostos na vida, não é? Muito bem. Eu também estou desgostoso da democracia em Portugal estar como está. Mas é a vida. Muito bem. Vamos então fechar o programa. Quero agradecer a vossa participação mais uma vez. É o último programa da temporada. Vamos para um merecido período de férias. Regressamos em setembro. Até lá. Boa tarde. Bom fim de semana. Boas férias. Até lá, mas boas férias a todos. Gozem as férias com muito cuidado, com o vírus, muita atenção, mas também não deixem de fazer as vossas vidas. Ficamos então por aqui. Boa tarde.